Fala galera ligada aqui no canal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo novo no canal, né? Vamos falar, né, sobre a última semana, né? Os últimos 4 confrontos dos jogos de ida da UEFA Champions League, né? Mas antes, não se esqueça, inscreva-se no canal, né? Ative o sininho para receber todas as notificações que vai ter bastante conteúdo legal para você. Então, galera, vamos começar com jogos de terça-feira, né? Começando com Chelsea e Lille, né? O Chelsea que acabou, né, recentemente sendo campeão mundial lá nos Emirados Árabes Unidos, né? Diante o Palmeiras, vencendo o Palmeiras e acabou vencendo, né, o placar de 2-0, um jogo muito bem jogado, né, com as duas equipes indo para cima, o Chelsea começando, né, o jogo, né, lembrando que o jogo foi lá no estádio Stamford Bridge, Londres, né, e o Chelsea com o apoio do seu torcedor foi para cima, explorando a bola aérea, tanto o Havertz como as Aspilicueta e Ziyech pelo lado direito, muito bem, Marcos Alonso, né, o Pulisic ali pela esquerda, muito bem no apoio, e o N'Golo Kanté, né, ali no meio explorando bem aquele espaço, e com a zaga, né, com Christensen, né, Thiago Silva e o Rudiger, né, é interessante que são jogadores que são zagueiros que saem bem, né, tem um bom passe, e isso facilita na construção de jogo da equipe inglesa. E logo o gol no comecinho, né, após a cobrança de escanteio, né, o Havertz aproveitou entrou na área, acabou cabeceando, fazendo 1-0. Isso facilitou muito mais como o Chelsea poderia atacar. Esperou o Lille atacar, o Lille atacou principalmente com o Renato Sanches, o português, né? Ele foi para cima, finalizou, criou jogadas, né? Mas o Chelsea é uma equipe muito bem postada e saía no contra-golpe, né? E foi a partir do N'Golo Kanté que a equipe começou a criar mais chances, né? E no segundo tempo, após um belo passe do brasileiro Thiago Silva, o francês, né, camisa 7 dos Blues, né, saiu em contragolpe, né, e puxou toda a marcação, né, encontrou o americano Pulisic, que só tocou na saída do goleiro para fazer 2-0, um resultado muito importante, né, um resultado que praticamente consolida, né, um bom caminho para a equipe do Chelsea indo para as quartas de finais, né? O Lille foi mais à frente, mas a zaga do Chelsea, formada pelo Thomas Tuchel, muito bem postada, tanto pelo alto como pelo chão. Thiago Silva é bom se destacar, né? Foi muito bem no seu desempenho, né, no campo, e garantiu a vitória da equipe do Chelsea. No segundo jogo, né, foi lá no El Cerâmico, né, lá na cidade de Villarreal, na Espanha, né, jogaram a equipe do Villarreal contra a Juventus, né, sempre é muito difícil, né, jogar contra a equipe do Unai Emery, né, e acabou sendo um jogo bastante equilibrado, né, mas, né, a Juventus saiu com um placar logo no começo, né, com Vlahovic, né, o atacante sérvio Vlahovic, né, fazendo o gol, joga nos primeiros minutos, né, lembrando que agora o camisa 7, né, o atacante sérvio foi a principal contratação do mercado europeu nesse início de ano, né, no meio de temporada, né, ele que se destacou muito pela equipe da Fiorentina, e a Juventus gastou uma boa grana, né, nele, no atacante, e logo nos 30 segundos já acabou fazendo 1-0, né, e deixando, né, um bom caminho ali, né, a Juventus ficou um pouquinho mais atrás, esperando o Villarreal, que atacou, né, conseguiu avançar suas linhas de marcação, né, conseguiu incomodar bastante, né, o goleiro da Juventus, né, e ameaçou com bola na trave, conseguiu, né, incomodar mais. E no segundo tempo, né, o Capu encontrou, né, o jogador Parejo, né, e acabou empatando, né, fazendo 1-1, né, o sistema defensivo da Juventus acabou não conseguindo acertar a marcação,
deixando o jogador do Villarreal livre, né? Ele só tocou no fundo das redes e acabou fazendo um empate 1-1 que leva a Turim, né? E como é o regulamento, não tem gol fora de casa, então o confronto muito aberto, né? Interessante que a equipe do Villarreal é uma equipe que joga, compete muito bem, né? Isso é muito importante, é o atual campeão da Liga Europa, né? Da Europa League, e isso é muito interessante, né? Então o confronto é aberto. Lembrando que os jogos entre Chelsea, Lille e Chelsea, né, e Juventus e Villarreal vão ser nos dias, né, no dia 16 de março. Seguindo, galera, no dia seguinte, na quarta-feira, foi realizado o jogo lá no Wanda Metropolitano, né, em Madrid, né, Atlético de Madrid contra Manchester United, né, um jogo que reunia as duas equipes que não estavam bem na temporada, né, tanto o Atlético de Madrid, que oscilando muito na temporada na La Liga, é o atual campeão espanhol, mas vinha de jogos muito ruins, né, inclusive perdendo para o Levante, né, que é um dos últimos colocados do Campeonato Espanhol, né, e vinha muito pressionado até o próprio Diego Simeone também em relação ao seu estilo de jogo, né, já questionado, é claro que ele tem muita moral, né, dentro do clube, mas o modo como o time vinha sendo muito repetitivo, faltando aquela pegada competitiva, inclusive no Campeonato Espanhol vinha muito mal, correndo um sério risco de ficar fora ainda. Corre um sério risco e está brigando ali para conseguir uma vaga na próxima Champions League, né? Enfrenta um Manchester United que também vinha oscilando muito, apesar de ter grandes jogadores, né? Como o Bruno Fernandes, o Fred em ótima temporada, Paul Pogba, né? O francês, mesmo voltando de lesão, vinha muito mal, também oscilando bastante, né? Tanto a dupla de zaga como o Maguire e o Varane, né? Na frente, Cristiano Ronaldo não com o seu brilhantismo, mas sendo fundamental, e foi fundamental para o Manchester United na primeira fase, né? Então era um jogo muito interessante, né? O Manchester United vinha de uma boa vitória diante do Leeds United, né? Vencendo pelo placar de 2-1, e o Atlético de Madrid vinha de uma vitória contra o Osasuna pela La Liga, né, vencendo pelo placar de 3-0. Então as duas equipes iam com moral, né? E foi visto um Atlético de Madrid mais competitivo e mais acertado taticamente, principalmente no começo, no primeiro tempo, né? Visto um Atlético de Madrid com 3 zagueiros, com Savic, Jimenez e o Reinildo, né? Reinildo mandava, né? Com uma segunda linha, com Llorente, Herrera e com Dogba, que entrou nesse jogo para ser um jogador mais ali de contenção, marcando ali o meio-campo do Manchester United, com o Bruno Fernandes, o próprio Paul Pogba, né, e o Fred, que são jogadores com mais que tem um passe decisivo, que tem mais técnica, né? Então esse trio de meio-campo acho que foi o grande centro ali para parar, né, o meio-campo do Manchester United e levou muitas vezes vantagem. Pelo lado esquerdo, Renan Lodge, que voltou sendo mais utilizado como titular, né? É um dos cotados para ir para a seleção brasileira, para ir para a Copa do Catar. Então ele foi muito bem. E as principais jogadas do Atlético de Madrid no primeiro tempo foi com o Renan Lodge, né? E o gol saiu dos pés do Renan Lodge após uma cobrança de bola parada, né? O Renan Lodge pegou o rebote, passou pelo Fred e deu um ótimo cruzamento para o português João Félix, que tocou de cabeça entre os zagueiros, né, o Maguire e o Varane, né, tocou a bola, bateu na trave, o De Gea não pôde fazer nada, né, acabou fazendo 1-0. O Atlético de Madrid foi mais intenso, sem a bola, jogava com uma linha de 5 atrás, com os 3 jogadores de meio campo postados mais à frente em um bloco um pouquinho mais baixo. O Manchester United tinha muitas dificuldades de criar, né, de buscar jogadas em profundidade, era uma equipe muito engessada, onde dependia muito dos seus meio-campistas. Tanto é que o Cristiano Ronaldo, o Rashford e o próprio Sancho, que eram os 3 jogadores de ataque, estavam muito isolados, então isso
facilitava muito a marcação do Atlético de Madrid. No segundo tempo, o Atlético de Madrid sentiu que aquele 1-0 estava de bom tamanho. Lembrando, não há gol fora de casa. Então 1-0 ali deixaria o confronto igual e tranquilo. O Atlético Madrid pesou muito também a questão física por mostrar um jogo mais competitivo, mais rápido, forte, tentando buscar sempre a bola quando não tinha posse, né? E atacou algumas vezes, mas a questão física atrapalhou muito. Tanto é que João Félix e o próprio Renan Lodge saíram depois. O Manchester United, com a entrada do Musawa e do Alex Telles, né, os dois laterais, o time atacou mais pelos flancos, né, pelos lados, né, e a entrada do Elanga foi importante, a entrada do Matip, o sérvio, foi muito importante para o Fred, que colocou um pouquinho mais à frente, tirou o Pogba, que não estava muito bem, errando muito. A equipe do Manchester United estava errando muitos passes, né? Isso era bom de se destacar. E mais numa jogada, né, onde saiu bem uma boa troca de passes, o Fred achou o Bruno Fernandes livre, né? Que o Bruno Fernandes é um dos principais assistentes da equipe na temporada e também na Liga dos Campeões. Achou o Elanga, que tinha acabado de entrar, né? Tinha acabado de entrar no lugar do Rashford. Acabou aproveitando que o Reinildo não pegou no tempo da bola, deixou passar. O atacante sueco pegou, dominou e na saída do Oblak tocou no canto direito do goleiro sérvio, aliás, esloveno, e acabou empatando um jogo muito importante, um gol muito importante para a equipe de Manchester. E porque se você pegar o contexto todo, quem mereceu vencer foi o Atlético de Madrid. Pela forte marcação, pela marcação intensa, por mostrar um jogo mais competitivo. Mas Copa e o Manchester United tem jogadores muito bons, né, muito importantes. E o Bruno Fernandes, né, sempre muito decisivo. Acabou indo encontrando o Elanga, que acabou empatando em 1-1, um jogo totalmente igual. As duas equipes estão oscilando muito na temporada e podem ser que possa ser mais um grande jogo. E quem sabe, né, ir para os pênaltis, para as penalidades, né? E seguindo, né, o último confronto, né, um confronto muito bom, né, entre Benfica e Ajax, né, o Ajax que fez uma belíssima primeira fase, né, uma equipe rápida, uma equipe envolvente com troca de passes e tanto fora como dentro de casa joga da mesma forma. Antony, Tadic, muito bem ali na frente, o artilheiro da Champions, Haller, fazendo gols muito importantes e uma boa troca de passes, né? Enfrentou um Benfica que pegou um grupo bem difícil, né, com Barcelona e Bayern de Munique, mas acabou se sobressaindo diante mais o Barcelona, né, acabou se classificando em segundo lugar e jogou em casa, né, no Estádio da Luz, né, em Portugal, né, em Lisboa, em Portugal. E foi um belíssimo jogo, né? Um bom jogo das duas equipes indo para frente, criando oportunidades. O Ajax acabou fazendo 1-0 com o Tadic, né? O sérvio Tadic, deixando o jogo mais emocionante, né? Ainda mais, né? O Benfica atacou, né? Jogando em casa, né? Após, né, uma boa jogada do Vertonghen ali pelo lado esquerdo, né? Ele cruzou a bola. Tocou no Haller, né? No Haller, que acabou tentando desviar, mas tocando contra, né? E isso não abalou, né? O artilheiro da Champions, que lá na frente acabou fazendo 2-1 após um rebote, acabou fazendo seu 11º gol na competição europeia e fazendo 2-1, né? Um jogo muito aberto, né? E deixando o jogo mais flanco, né? E deixando o jogo bem emocionante, né? No segundo tempo, o Benfica atacou com Everton Cebolinha, com Rafa Silva pelo lado direito, né?
e puxando no contragolpe. O Antony, né, o jogador do Ajax, muito bem pelo lado direito, um jogador que tem a objetividade, né, um jogador que mescla a objetividade com habilidade, né, fazendo tabelinhas, incomodando ali pelo lado esquerdo da equipe do Benfica, né, mas acabou, quem foi empatando foi a equipe do Benfica, né, após o chute de fora da área ali, no rebote, né, o ucraniano Yarenchuk acabou empatando, né, tocando ali para o fundo das redes e deixando o jogo em aberto, né, o Ajax atacou com uma finalização do Antony, né, mas acabou o jogo em 2-2, que será, né, decidido na Amsterdã Arena, né, lá na Holanda, né, então um jogo muito aberto, lembrando, né, esses 4 confrontos, 3 empates e 1 vitória, que foi só do Chelsea. Então os jogos, acredito que os 3 jogos que saíram empatados ainda podem ser decididos daqui a 2 semanas, né? Lembrando que esses jogos entre agora Manchester United e Atlético de Madrid e Ajax e Benfica serão nos dias 15, né? 15 de março. E é isso, galera. Fiz um breve resumo sobre esses 4 últimos jogos de oitavas de finais da Champions League, né? Da UEFA Champions League. Falando um pouquinho. Semana que vem vai ter mais uma análise dos jogos decisivos, né? Os jogos de volta dos primeiros 4 confrontos desta fase de oitavas de finais. Então é isso, galera. Se você gostou, curta, comente, né, o que você achou desses 4 jogos, quem foi o destaque, quem decepcionou, qual o jogo mais equilibrado, qual o time que te animou mais, dá mais expectativa, o time que te decepcionou mais. Comente, pode comentar aí. E não se esqueça, sempre inscreva-se no canal, né, ative o sininho, que você vai receber todas as notificações aqui a cada vídeo publicado. Então é isso, galera. Uma ótima semana. Muito obrigado.